Sejam bem-vindos ao podcast Don't Stop, um podcast do Dynamic. Um espaço dedicado para a gente falar sobre treino, saúde, qualidade de vida e performance. Tudo sem complicação, de uma forma leve e estruturada. Meu nome é Ana Paula, sou diretora de marketing do Dynamic e host desse podcast. E hoje eu tenho o prazer de receber a pessoa que criou tudo isso para contar um pouco dessa história pra gente, como funciona, falar de alguns temas polêmicos como as canetas emagrecedoras. Então, seja muito bem-vindo, Peterson Roig, empresário, personal trainer, dono de academia e fundador do Dynamic. Seja bem-vindo, Peterson. Muito obrigado, Ana. Primeiro, muito bom estar aqui participando do primeiro Don't Stop do Dynamic, né? Um sistema aí que eu sou fundador, né? Sou formado, como você já falou aí na minha apresentação, em Educação Física. Tenho especialização em treinamento de força e hipertrofia, tá? Pela Universidade Federal do Paraná. E a história do Dynamic, ela é a minha vida, né, Ana? Então, comecei minha carreira aí como personal trainer, né? Desempenhando um trabalho em cima de periodização, em cima da ciência, da literatura. Então, segui rigorosamente o meu caminho, aplicando uma prestação de serviço onde eu entregava resultado. E chegou um momento de personal que eu tinha que escalar. E para escalar, eu não queria perder essa qualidade na entrega do meu serviço. E foi aí que veio a ideia de eu procurar no mercado ferramentas que entregassem uma estrutura de planejamento de treino de musculação e aeróbico para um grande volume de pessoas, que manualmente, né, a gente sabe que é muito difícil chegar nesse número. E foi aí que no mercado eu descobri que não existia essa ferramenta, né? E aí veio o estalinho. Peterson tem um monte de planilha de periodização, de estrutura de treino, entrega resultado, qualidade. Vamos transformar essa planilha numa ferramenta, num aplicativo de periodização, de planejamento e estrutura de treino. E você fala muito de periodização, né, Peterson? O que seria isso? Qual que é o diferencial da periodização hoje? Então, a periodização é você estruturar um treino seguindo alguns princípios que a literatura rege, né? Então, temos 6 princípios aí do treinamento científico, que é a individualidade biológica, que é a adaptação, que é a sobrecarga, que é a continuidade e a especificidade. E em cima disso, a gente tem que seguir umas características, uns componentes para fazer essa prescrição, né? Que é o gasto calórico do indivíduo, que é a duração de treino, que é a progressão de carga, que é a intensidade, que é o objetivo dele. E em cima disso, a gente tem que fazer uma estrutura, que hoje nós usamos a nomenclatura de microciclos, que são semanas de treino, né? Mesociclos, que são meses, e um tempo total, uma estrutura, um planejamento completo de treino, nós chamamos de macrociclo. Então, a gente consegue hoje, com o Dynamic, entregar para o cliente toda essa estrutura correta de treino, toda essa estrutura. Tá? Então, ele vai ter uma progressão semanal, né? A gente vai falar aí daqui a pouco aí de quebrar a adaptação do corpo dele, com estímulos e tudo mais. Então, o Dynamic é toda essa estrutura completa. Da periodização em si. Da periodização em si. E você falou muito sobre periodização ter diferentes tipos de estímulos, né? Nos ciclos ali que você falou. Qual que é a importância desses estímulos diferentes? Então, assim, hoje o nosso corpo, ele se adapta. Então, qualquer estímulo que você comece a dar no corpo, se você não alterar qualquer variação no treino dessa pessoa, esse corpo não vai evoluir, certo? Então, se nós vermos aí os treinamentos tradicionais para um grande volume de pessoas, hoje todo mundo treina por planilha, por ficha de treino, por impressão térmica. E esses modelos tradicionais de treinamento, eles ficam engessados e monótonos durante um período. Seja 30 dias, 45, 60, tem academias que ficam 3 meses sem trocar, né? Isso para o cliente retarda o resultado. Pode dar resultado sim, a gente não é contra esse modelo, porém a gente pode acelerar o processo de resultado seguindo um bom planejamento e mudando e variando os estímulos toda semana. Eu acho que essa questão dos estímulos trazerem resultado mais rápido vai muito de acordo com o que a gente vive hoje, né? A nova geração, isso eu me coloco no meio, não tem muita paciência de esperar dar resultado. Isso gera com que a pessoa não crie o hábito de ir para a academia, de fazer uma atividade física. Então, quando a gente faz com que o resultado seja perceptível de uma forma mais rápida, a gente aumenta essa fidelização na academia ou na prática de atividade física, seja ela qual for, né? Sim, o que é importante você falou, e acho que é a maior dificuldade, né? É você criar hábitos. Então, você pegar uma pessoa que já tem uma rotina formada,
né? Seja ela sedentária, com hábitos maus de alimentação. Então, para você mudar tudo isso é difícil. Então, o primeiro passo dessa mudança para a pessoa é importante. E para isso ela tem que ter uma organização semanal, né? Uma frequência mínima aí de 3 treinos na semana, né? Cumprir, porque não é todo dia que você vai estar motivado aí numa academia, é difícil. Então você tem que ter aquela disciplina de cumprir o teu planejamento, né? E o corpo vai respondendo a essa frequência semanal, aos estímulos que você vai dando e, consequentemente, essa ida na academia vai fazer você mudar outros hábitos ruins que você tem. Porque muita gente fala do hábito âncora, né? Então, quando a pessoa é sedentária, ela não faz nenhum tipo de atividade física e ela resolve fazer essa mudança de vida, eu vejo que tem muita tendência a querer mudar tudo ao mesmo tempo. Então, ela muda rotina, ela começa a fazer atividade física, que era o que o corpo dela não estava acostumado, ela quer mudar a alimentação, ela quer tomar suplemento, ela quer fazer várias coisas ao mesmo tempo e isso acaba fazendo com que ela não tenha muita constância. E a atividade física, ela é um hábito âncora. Então, você começa por ela, a hora que você estiver constante nela, automaticamente outros hábitos de melhoria de vida vão se suceder. Como que o Dynamic auxilia isso nesse processo? Então, veja bem, Ana, você falou uma coisa aí sensacional, né? Essa mudança que o Dynamic traz. Por quê? Porque o Dynamic é uma estrutura de treino que não é monótono, né? Então, isso já é o primeiro passo. E o que é mais difícil para uma pessoa? Eu uso uma frase aqui que é: se você querer mudar tudo radicalmente, você não sustenta e você vai abandonar. E o Dynamic já é uma ferramenta mais leve. Além de ser todo estruturado, ela vai tirar a monotonia do treino, que muita gente acha, vou para a academia, vou fazer as mesmas coisas, né? Então o Dynamic já vai quebrar essa barreira. Toda semana ela vai fazer uma progressão, vai mudar um estímulo no treino. Isso vai fazer você não parar. E os exercícios também mudam, né? Os exercícios mudam. E esse é o nosso principal foco, né? Então a academia, ela tem vários exercícios para trabalhar vários grupos musculares. E dentro de uma estrutura de treino, você tem que pegar toda essa estrutura, todas as máquinas disponíveis que a academia tem e colocar num planejamento. Se você for fazer da maneira tradicional e a cada 3 meses ou 45 dias mudar um exercício para a pessoa fazer e mudar de forma aleatória, né, sem você estar num planejamento, não vai sustentar o resultado dessa pessoa, né? Então a pessoa vai ter a tendência de abandonar por essa monotonia de treino. Agora o Dynamic não, toda semana muda treino, tem uma progressão de série e repetição que é essencial para a pessoa ter resultado e, consequentemente, ela vai conseguir atingir e mudar os hábitos âncoras que você tem falado aí. E assim, a gente entende muito que dentro da academia, ou a gente tem 2 caminhos que normalmente se seguem. Um é que você treina com personal e todos os dias você tem um treino diferente. E outra, que todos os dias você vai fazer o mesmo treino porque é aquela fichinha que você recebeu. Quando a gente pergunta pro personal por que ele troca todo dia, ele responde para dar resultado. E quando você pergunta para pessoas que fazem atendimento em massa por que tem que ser o mesmo treino todos os dias, ele fala sobre para ter resultado. É meio conflitante isso. O que é o certo? Como que é o modelo que dá resultado mais rápido? Você falou no começo, né? Não é que está certo ou está errado, é a questão da velocidade de resultado. Então, assim, na literatura defende os 2 lados. Mas vamos ver pelo um lado coerente de profissional. Então, se a pessoa tem condição e paga um personal, o personal, toda a experiência que ele tem, ele vai aplicar naquela aula daquele cliente. E essa experiência é toda semana mudar o estímulo do aluno, mudar a série, colocar método de treino. E a comparação que a gente faz de uma pessoa que tem uma aula individualizada, com mudanças de estímulos, e para uma população em massa que recebe uma ficha de treino, é gigantesca. Só que o que a literatura preza? Ambos dão resultado até certo ponto. O que vai sustentar e fazer você chegar onde você quer é o planejamento. Tá? Então, quem treina com periodização e sem, até um certo ponto, ok. A partir de certo ponto que você não consegue mais quebrar a adaptação do corpo dessa pessoa em massa, ela não vai sustentar resultado. Ela vai estagnar, vai decepcionar e vai falar que a academia não serve para nada. Então, a pessoa que não tem condição de pagar um personal para ter essa variação de estímulo, é aí que o Dynamic entra. Porque nós acreditamos que ambas as pessoas com qualquer poder aquisitivo que queiram iniciar qualquer atividade física têm que ter um bom planejamento. E a literatura traz que só existe uma maneira de prescrever um treino. É respeitando o primeiro princípio do treinamento, que é a individualidade biológica. E isso o nosso Dynamic faz.
e faz essa progressão semanalmente, independente se paga personal, se faz um treino em massa, vai ter toda semana um estímulo diferente, como se fosse um personal aí nas suas mãos. E eu sou defensora do Dynamic, tá? Eu sou ratinha, sempre gostei muito. Mas não foi sempre mentira, porque quando a gente veio começar a trabalhar com o Dynamic, eu fui uma das pessoas que foi contra a ideia, porque para vocês entenderem um pouco a estrutura hoje, o Grupo Ivasco, que também é investidor do Dynamic, ele não trabalha com tecnologia, somente varejo. E eu falei, gente, meu Deus. E daí o meu chefe chegou e falou assim, tá, mas testa aí 2, 3 semanas e depois a gente conversa. E eu sempre fui ativa fisicamente, desde pequena. Ou eu fazia pilates, ou eu tava fazendo corrida, ou até a musculação eu comecei muito cedo por um problema de coluna, que eu tinha muita dor, né? Eu tenho escoliose, então eu estava desenvolvendo de uma forma errada, eu já fazia musculação desde que eu era pequena. E daí eu testei e foi um choque de realidade, porque eu estava muito acostumada com o mesmo exercício todos os dias. Eu vi na prática a minha motivação aumentar, né? Então eu comecei a treinar e o resultado absurdamente rápido, assim, ridículo, chega a ser ridículo a gente desconfiar da metodologia, porque se a gente fala assim, não, eu vou usar 4 semanas que seja, você já começa a ver um resultado expressivo, mesmo que você treine, né? Mesmo que você já tenha uma rotina. Mas uma dúvida que sempre me rondou, assim, e o que faz quantas vezes por semana eu preciso treinar para ter resultado? Então vamos lá, né? Uma pessoa sedentária, a gente vai falar assim, você tem que fazer algo que você sustente na semana. Então se você quer começar hoje, não adianta você pôr na tua cabeça, eu vou 5 dias, 6, 7 vezes na academia, que para você vai ser uma sobrecarga muscular já de início intensa, né? Então teu corpo vai entrar num processo inflamatório já inicial muito grande e você vai abandonar devido às dores que você vai ter. Então vamos fazer um processo gradativo, né? Gradativamente, começa com 2, 3 vezes na semana, né? Sustentou aquilo por um longo período, estou preparado e consigo na minha rotina colocar mais o 4º dia, mais o 5º, perfeito, né? Então começa com uma meta semanal, uma frequência semanal que você sustente no teu dia a dia, que você tenha essa constância e gradativamente você vai aumentando. E o que eu acho importante a gente entender que por mais que a gente busque um físico respeitável, né, seja magro ou seja musculoso, ele é uma consequência, né? O principal objetivo da atividade física é te dar um corpo funcional, um corpo que funcione, que você consiga tocar a sua rotina. É isso mesmo. O que eu falo? O nosso corpo é número, né? Se você hoje for fazer uma avaliação física, uma bioimpedância, então assim, no nosso corpo hoje é número. Se você for fazer uma avaliação física, uma bioimpedância, você vai ter um relatório de números. E a consequência de qualquer atividade física é mudar esses números. Então se hoje você está com um índice ruim de percentual de gordura, de massa muscular, a organização, a estrutura do teu treino vai levar você a melhorar esses números, esses índices. Então você vai aumentar a tua qualidade de vida, melhorar a tua qualidade emocional, a tua qualidade do sono, né? Quanto mais treinada você é, mais você vai exigir de melhorar e cuidar da tua alimentação. Então isso é consequência. Então nosso corpo é número, o treino vai levar a melhorar esses índices, os teus números, e consequentemente vai melhorar os teus hábitos, a tua qualidade de vida. Eu vejo assim que a questão de melhorar os números, ela melhora a qualidade de vida num ponto que você vai fazer uma caminhada, seja ela qual for, você já não se sente tão cansado. Recentemente eu estava no TikTok e eu vi um vídeo de uma mulher falando sobre muito essa questão do corpo funcional, que assim, ela é mãe, ela fala assim, você fala que daria vida pelo seu filho, mas se você precisasse levantar uma cômoda que caiu em cima dele, você conseguiria? E eu achei essa provocação muito interessante na questão de... A gente fala muito hoje sobre estética, sobre barriga chapada, só que isso exige muito da pessoa, a ponto de não ser uma rotina fazível para a grande maioria das pessoas. Mas o que a gente busca, eu busco como vida, é ter um corpo funcional, né? Um corpo que aguenta um dia inteiro sem precisar nenhum tipo de suplementação, nenhum tipo, né, de estimulante, que aguente a minha rotina, mas que me dê qualidade de vida, que eu tenha vontade de levantar de manhã, que eu acho que isso é algo que a gente tem muito hoje, de muito cansaço, falta de vitamina, falta de se exercitar, e isso acaba impedindo que o corpo da pessoa seja de fato funcional, e vários outros problemas
saiam disso. E criar essa rotina, às vezes, é muito difícil. Por isso que eu perguntei muito dessa questão de quantidades de dia. Mesmo que eu seja uma pessoa ativa, eu preciso treinar 5, 6 vezes por semana, ou se eu manter uma rotina constante de 3 vezes por semana, já tá legal, eu já vou ter uma qualidade de vida diferente. Te falo que, preferencialmente, sustente 2 a 3 vezes com constância e frequência do que você ir uma vez 5 semanas e outra semana não ir nenhuma, né? Então, esse que é o principal foco. E hoje, o que a gente fala? Se você quer começar a atividade física, comece. Quais os contras que uma atividade física traz? Nenhum. Né? Então, como você citou em vários exemplos, só vai te trazer benefícios. Né? Então, atividade física para qualquer pessoa é além do treino. Então, eu falo, você vai melhorar a tua vida além do treino. Então, esse que é o papel importante do dinâmico, melhorar a tua vida além do treino. E se a gente está falando de intensidade, vamos para uma outra área que, além de frequência, é estilo de treino. Né? Eu vejo assim que no dinâmico a gente tem a opção de escolher ali tempo disponível que a gente tem na semana. Obviamente o ideal é 60 minutos, né? Um treino de 60 minutos para você conseguir abranger mais, mas a gente entende que a rotina de muita gente é um pouco mais curta. Então, a minha inclusive é assim, os meus treinos dão em média 40, 50 minutos. E eu percebi que eu fiquei muito mais constante depois que eu aceitei isso, né? Porque eu tenho... vir pra academia se tornou menos penoso, né? Eu não gosto de ir pra academia, sou uma pessoa que tem dificuldade de manter isso. Então, tudo de estratégia que eu consigo montar para que eu consiga manter a constância, mesmo que seja menos vezes na semana, me fortalece. Treino bom é treino intenso 100% das vezes ou não? Não. Então, intensidade não quer dizer resultado, né? Ficar com dor no outro dia não quer dizer sinal de resultado. Então é importante, que nem você falou, o dinâmico, ele vai levar em consideração tudo que você quiser como objetivo. Ah, quero aumentar a massa muscular, quero emagrecimento, quero aumentar a força, tá? E cada treino desse, ele tem um objetivo. O treino pode ser mais metabólico, se você quer emagrecer, pode ser mais dinâmico, se você quer fazer aumento de massa magra. E se você está estagnado, não consegue ganhar um pezinho, você tem até o objetivo do aumento de força. A consequência disso é melhorar vários hábitos que a gente já falou do teu estilo de vida. E o tempo, 30 minutos já é suficiente, 40, 50, 60, isso independe, tá? Porque cada pessoa tem um gasto calórico, tá? Mas se na tua rotina você tem que colocar 2, 3 vezes de semana e 40, 50 minutos, o dinâmico consegue ajustar para a tua rotina e você ter resultado com a rotina que você sustenta. Entendi. E entrando ainda nesse assunto da questão, né, de frequência, intensidade de treino, como que isso influencia no meu gasto calórico? Porque hoje a gente fala muito sobre isso, as pessoas começaram a cuidar muito, né? A gente vai no supermercado, a gente vê as pessoas olhando a tabela nutricional para entender quanto de caloria tem aquilo, escolhendo de preferência alimentos zero açúcar, zero gordura, produtos mais naturais. Hoje, como que a gente consegue entender qual que é a quantidade de treino, né? Como que faz essa conta para saber como que eu preciso treinar para que o meu gasto calórico seja suficiente, tanto para eu emagrecer quanto para eu ganhar massa magra? Então, nós temos 2 fatores aí. Então, o primeiro que tem que ser levado em consideração é a tua taxa metabólica basal. Para quem não sabe, né, a quantidade de caloria que teu corpo gasta em repouso para você sobreviver e estar vivo. A gente gasta caloria só para respirar, dormindo. Gasta caloria dormindo sentado, certo? Então esse é um fator que tem que ser levado em consideração e quando você vai fazer uma dieta, o nutricionista leva em consideração, né? Segundo fator é estimar o teu gasto calórico durante a sessão de treino, né? Então hoje o Colégio Americano de Medicina de Esporte recomenda uma pessoa, por exemplo, de 70 quilos tem que perder 300 calorias na sessão do treino. Né? Então você vai pegar ali teu peso corporal hoje, né, e fazer uma regrinha de 3 para ver quantas calorias você precisa eliminar nessa sessão de treino. Ah, mas eu tenho que pensar em tudo isso para treinar? Não, o Dynamic faz tudo isso para você, Ana. Né? Teu gasto calórico do treino, da semana de acordo com a tua frequência semanal e mais ainda, Ana, o nosso aplicativo, o Dynamic, ele faz toda a tua programação do treinamento aeróbico. E você não precisa fazer isso só na academia. Tem gente que acha chato ficar 1 hora na esteira. É chato. Vamos chegar a essa conclusão. Chato, tá? Então, o que é importante? Que a literatura traz também o tempo que você tem que fazer e quais os batimentos cardíacos que você tem que estar nessa atividade do gasto calórico para ser bem específica para o teu objetivo. Para ser otimizada, né? Porque é o que a gente falou, assim, de qualquer forma, a atividade física, ela vai trazer benefícios. Mas se a gente quer ter resultados mais rápidos, se a gente quer melhorar mais, ter uma qualidade de vida melhor, é bom que a gente faça isso de acordo. E o que eu acho interessante no gasto calórico é que eu sempre corri,
mas ultimamente peguei ranço da corrida porque se tornou uma obrigação na minha vida. E eu canso muito, eu tenho uma rotina muito ativa. Então, chega no final do dia, a última coisa que eu quero fazer é um treino intenso, né? Então, e eu descobri recentemente que eu não preciso fazer treino intenso. Isso mudou a minha vida. A constância, como eu já disse, melhorou bastante. Mas principalmente essa vontade de fazer e a sensação de bem-estar logo após a atividade, ela é bem significativa também, né? Então, se eu mantenho a minha zona-alvo, eu consigo fazer uma caminhadinha bem de boa, tranquila, no pace fofoca. Eu vou estar emagrecendo, vou estar mantendo meu coração saudável e ativo, e isso eu acho que faz muita diferença. Para o gasto calórico, o que é interessante a gente acrescentar no que você falou? Então, nós temos o gasto calórico durante a sessão de treino e pós-esforço físico. Então, se você faz só musculação, odeia fazer aeróbico. Tá tudo bem? Tá. Porém, você está deixando de fazer um treinamento que vai melhorar a tua saúde cardiovascular, né? Que é cuidar, que nós falamos, da saúde do seu coração. Então, se você não faz um aeróbico, você está perdendo intensidade no treino de musculação e não está melhorando a tua saúde do coração. E o aeróbico pode ser qualquer coisa, né, pessoal? A gente tá falando de caminhada aqui, mas pode ser andar de bicicleta, pode ser jogar tênis, pádel, tênis de mesa. Sim. Dá pra você, sei lá, andar de skate. Desde que você mantenha a frequência cardíaca, tá tudo bem. Sim. O que eu levo? A gente tem muita atividade física que muitos levam para buscar o objetivo que ela quer. Então, vamos dar um exemplo aqui. Um rapaz que está com um grau de obesidade alto, está com uns 30% de gordura, é obeso, a circunferência abdominal está grande, e é um cara que joga futebol 3 vezes por semana. Porém, a barriga dele continua com a circunferência grande. Esse é sinal do que? Ele faz uma atividade física de 3 vezes por semana, tem um gasto calórico, porém ele está numa zona-alvo que seja de eliminar gordura, né? Ele está melhorando a resistência cardiovascular dele lá correndo? Tá, beleza. Mas se nós for reavaliar esse indivíduo, ele às vezes não baixou 1% de percentual de gordura. Pelo nível de esforço. Pelo nível de esforço, porque ele não está na zona-alvo ideal para queimar gordura. Certo? Então, por isso que tem jogador de futebol barrigudinho. E o que é importante? Que por trás disso tem muita coisa, né, gente? A qualidade nutricional dele, como se comporta na alimentação, né? Se ele só faz atividade física, se não faz, então são N fatores. Mas para emagrecimento nós temos, é isso que eu falei. Na musculação, você vai treinar e o teu corpo vai ficar pós-treino gastando caloria ainda, né? Que é o efeito EPOC. Se eu treino e complemento com a minha atividade aeróbica programada, o tempo exato, os batimentos cardíacos exatos, eu vou estar queimando calorias e a gordura naquele exato momento. Então aqui eu tenho 2 gastos calóricos, pós a musculação e quando eu estou fazendo aeróbico. A soma disso tudo no final do dia que vai ser importante. Que vai fazer a diferença. Que vai fazer a diferença. Não então, necessariamente no peso da balança, mas na composição corporal. Na composição corporal. Então, muitos erram na definição do corpo por causa desses ajustes e detalhes, né, do treinamento. E já que a gente está falando de emagrecimento, vamos falar delas. Das famosas que estão dominando o mercado aí, que são as canetas emagrecedoras. Mas eu gosto de falar delas, Ana. É um milagre, vai revolucionar a população. Eu acredito que elas têm um bom papel, mas assim como todo medicamento, e a gente está falando de medicamento, na verdade, como tudo na vida, tudo que é feito de forma exagerada e sem controle, gera efeitos colaterais. Então, você sentiu isso dentro do teu negócio, o efeito das canetas? Aumentou a participação de pessoas ou diminuiu? Como que foi isso? Então, assim, Ana, as canetas emagrecedoras estão acelerando muito o processo de emagrecimento, quem quer resultado rápido. Porém, o que as pessoas não sabem é que por trás disso ela não está perdendo só peso corporal total. Ela está perdendo, além da gordura, massa muscular. E como falamos aqui no início do podcast, nós queremos ser mais funcionais. Nós queremos ser magros? Sim, ok. Mas não queremos perder nossa funcionalidade. E se as pessoas que estão usando essas medicações não estiverem fazendo um planejamento de treino estruturado para sustentar e aumentar a massa muscular, vai vir a nossa próxima doença aí da sociedade, que vai ser a sarcopenia, que é a perda de massa muscular. Isso traz problemas gravíssimos para a saúde, né? Queda, osteoporose, né? Perde funcionalidade, perde força, né? E então, até o ânimo da pessoa acaba ficando afetado, né? Você vai perdendo tudo, os nutrientes, né? Disposição, autonomia, independência, né? Então, tá usando,
venha para academia. Tem que fazer musculação. O primeiro ponto, acho que é procure um médico e faça isso com um acompanhamento, né? Então, entenda que isso é um tratamento para a obesidade. Eu acho que isso é importante a gente posicionar aqui. Para perder 2, 3 quilos são consequências muito graves. Sim, perfeito. Então, para isso, use o Dynamic 2, 3 meses, que eu te garanto para você que você vai ter um efeito muito melhor. Mas eu queria entender um pouco, assim, do efeito disso no seu negócio, a academia. Aumentou, diminuiu os alunos? Você consegue mensurar isso hoje já ou ainda é muito recente? Então, assim, pessoas que eram sedentárias, pelo que eu estou vendo pelo meu público da academia e estão usando as canetas emagrecedoras, ainda não estão vindo para a academia porque já emagreceram com as canetas. Clientes da academia que estavam com esse problema de obesidade, estão usando e treinando, continuem ainda aumentando a frequência. Por quê? Porque a autoestima deles já melhorou. Pô, perdi 20 quilos em um mês, 25 quilos em um mês. Né? A autoestima da pessoa aumenta e ela quer, né, ter mais constância. Aí sim, aquelas pessoas que estavam 2, 3 por semana, vindo 4 ou 5, tá? Mas aquelas que estão usando e ainda são sedentárias e não ligaram a chavinha que tem que mudar os hábitos de vida, ainda não bateram na porta das academias. E aqui a gente ainda precisa reforçar que elas precisam trabalhar na força. Então seria musculação e não só o cardio, né? O cardio seria um complemento. Isso, perfeito. Na musculação é o foco principal, né? E o complemento da saúde cardiovascular tem que complementar com o cardio também. Independente se a pessoa é magra ou é obesa, o cardio serve para as duas populações. E além, se a gente está falando assim do efeito da pessoa não vir na academia, das doenças que isso pode proporcionar. Se ela não faz atividade física e não faz uma reeducação alimentar, mesmo com uso, existe a possibilidade dela ter um efeito rebote? Então voltar a engordar muito mais? Como falei, Ana, todos os processos emagrecedores traz por trás, né, os hábitos da pessoa. Se dentro do processo que ela está emagrecendo, ela não está conseguindo mudar os hábitos, a hora que parar os 6 meses, que são os primeiros meses do tratamento, ela voltar aos hábitos que ela tinha antes, o reganho de peso, consequentemente, vai acontecer. Isso pode trazer muitas dificuldades para ela, porque além de tudo ela perdeu muita massa. Sim. A recomposição dessa massa ela não acontece se ela não for para academia, não fizer o exercício de força. Sim. Então isso pode gerar muitos problemas, porque ela tá com o osso fraco, com a musculatura fraca e ela vai ganhar peso novamente. Isso vai sobrecarregar o corpo dela novamente. Sim, esse é o pior processo. Ela veio perdendo um pouco de massa magra que ela tinha, e se ela não voltar para a musculação, se tiver esse reganho, a saúde dela vai estar pior do que quando ela começou. E a gente entende que isso tudo é um tratamento muito, além de tudo, caro, né? Sim. Então, para a pessoa fazer caro para a saúde dela e caro para o bolso. Então, a gente precisa entender que esse acompanhamento precisa existir e um bom aliado para você é o Dynamic, né? Porque ele ele atende todo mundo, do iniciante ao avançado. Sim, é isso que eu falo. Primeira coisa, inicie, tenta começar com atividade física. Que seja uma vez por semana. Uma vez por semana. Vai mudando um pouquinho os hábitos. Quer acelerar um pouquinho? Aí que você entra com algum produto que possa, né, com uma orientação médica, nutricional, faz os exames, ele vai orientar a melhor maneira e você vai aumentar a sua frequência treinando. O Dynamic vai te conduzir para isso, né? Não perder massa muscular, vai reduzir teu percentual de gordura, vai baixar a tua circunferência e a tua qualidade de vida, aí sim, você está fazendo de maneira correta e eficiente. E vai trazer daí resultado que você consiga sustentar, tá? É isso que funciona, o Dynamic é para isso. É para melhorar a vida das pessoas. Com certeza. E se você não aceita ainda, se você duvida da metodologia, eu convido você a fazer o que eu fiz, usar aí por 8 semanas, que é quando você começa a efetivamente ver resultado no seu físico. O psicológico muda muito antes, já depois do primeiro treino, mas a gente convida você a fazer esse caminho. Obrigada, Peterson, pela companhia e pela conversa. Acho que foi muito construtiva para a gente entender um pouco mais na prática o que é a metodologia dinâmica, o que ela traz, o que ela carrega. E para você aí, nosso telespectador, a gente deixa um espaço aberto para os comentários, assuntos que vocês queiram falar nos próximos podcasts, dúvidas que vocês têm, e a gente se vê logo em breve. Beijos e até a próxima!